Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez, pela bondade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Dominical. Desta feita, estudando aqui a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por título, nesse quarto trimestre de 2022, A Monarquia em Israel, os altos e baixos da liderança de um povo. E a lição de hoje é a lição de número 2, que traz por título Saul, o primeiro rei de Israel. O versículo do dia diz: E este tinha um filho, cujo nome era Saul, mancebo e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. A verdade aplicada diz ainda: Saul preencheu as expectativas do povo, mas não cumpriu a vontade estabelecida por Deus em seu reinado. A leitura de referência deste tema que vamos estar estudando está registrada em 1 Samuel, capítulo 10, do versículo 1 a 16. Então nós vemos aqui, Saul era um moço muito bonito, era belo, como diz aqui o texto, e que dos ombros para cima sobressaía os demais homens. Apesar de ter preenchido todas as expectativas do povo, não cumpriu a vontade estabelecida por Deus em seu reinado. E esse foi o seu maior fracasso, o seu maior prejuízo. E nesta lição nós vamos estar aprendendo, com o rei Saul, o que nós podemos e o que não podemos fazer. Temos aqui os 3 objetivos da lição, que diz: o primeiro, conhecer a biografia de Saul; segundo, identificar os erros e acertos de Saul; e terceiro, compreender por que Deus rejeitou Saul. Oremos para que venhamos cumprir os propósitos de Deus em nossa vida e não correr atrás da anuência humana. Então esse é um perigo muito grande quando a gente acha que pode todas as coisas, O orgulho tem levado muitos homens de Deus à queda, e muitas das vezes à queda fatal. Então nós devemos ser submissos ao Senhor, saber que todas as coisas foram criadas por Deus, por Ele e para Ele. E nós somos seus servos. E como servos, devemos nos submeter à vontade do Pai. E à medida que obedecemos a sua palavra e guardamos os seus mandamentos, Deus vai nos abençoar naquilo que Ele nos comissionou a fazer. Nós fazemos o trabalho, mas o que fazemos é para a glória de Deus. É o nome do Senhor que tem que ser exaltado, tem que ser glorificado, porque o Senhor nosso Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Louvado seja Deus. Na introdução, nós vemos aqui o comentarista dizendo: o primeiro rei de Israel inaugurou um novo tempo e trouxe ao povo um líder. Porém, Saul cometeu vários erros e não conseguiu cumprir os desígnios de Deus para a sua vida. Saul começou bem, porém se perdeu durante o seu reinado, tendo uma morte horrível. Então é isso que acontece muitas vezes com aqueles que acham que já não precisa de Deus, que já não precisa mais do capacitador, que é o Espírito Santo. Então começa a lutar porque se acha o mais importante, o mais inteligente, o mais intelectual, o mais sábio, o mais, enfim. E isso é um perigo, porque as pessoas que entram por esse caminho do orgulho, muitas vezes o seu fim é trágico. Por que não falar e não lembrarmos aqui de Lúcifer, um anjo belo, e no momento ele intenta ser melhor do que Deus. E não somente ser melhor do que Deus, mas ele intenta colocar o seu trono acima do trono de Deus. Então nós vemos aí a petulância de alguém que era criado querer se tornar muito maior do que o Criador. Então nós devemos vigiar para que não venhamos cair e nem perder do Senhor a bênção, perder a comunhão com o Espírito Santo e nos encontrarmos sozinhos e sermos, muitas vezes, perdidos para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto-chave vem falando aqui a história de Saul, e essa história nos mostra que não basta ser escolhido por Deus para uma grande obra. É necessário ser fiel em todos os caminhos para com Deus. Então, a fidelidade com Deus, irmãos, ela é a principal questão aqui. Você pode ter conhecimento, pode ter muitas coisas, muitos predicados,
Mas a fidelidade, ela tem que estar em primeiro lugar na minha, na tua e na nossa vida. Se você pretende um dia, jovem, se tornar um obreiro na casa do Senhor, se você sente que tem chamada para isso, começa aprendendo agora que nós dependemos do Senhor e somos dependentes do Espírito Santo nesta era. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dirige, é Ele que nos guia, é Ele que tem todas as ferramentas que eu e você precisa para fazermos um bom trabalho para Deus. Mas no dia em que nós nos desviarmos, achando que somos a última bolachinha do pacote, que somos muito mais espiritual e mais inteligente até do que o Espírito Santo, nesse dia o nosso fim chega e nós teremos talvez a mesma coisa que Saul teve no seu fim. Portanto, que Deus nos guarde, que tenha misericórdia de nós, que nos ajude para que não venhamos entrar por esse caminho da arrogância, do orgulho e achar que tudo o que acontece só aconteceu porque nós colocamos a mão ou porque o nosso braço foi mais poderoso e mais forte e não de Deus. Aqui no primeiro tópico nós vamos estar vendo aqui sobre um pouco sobre a biografia de Saul. Quem era Saul? Então nós vamos ver aqui que Saul era da tribo de Benjamim e tinha um imponente aspecto físico, e boa aparência. O texto bíblico chega a dizer que não existia ninguém tão belo como ele e alentado em força. Conforme registra aí 1 Samuel capítulo 9, 1 e 2. Infelizmente, estas qualidades não foram suficientes para que ele tivesse triunfo em seu reinado. Então nós vemos aqui, podemos lembrar um outro ponto, irmãos, no caso aqui do próprio rei Saul, quando o povo filisteu, os filisteus, eles conseguiram aquele gigante chamado Golias. O homem era o mais alto de todos, era um homem treinado nas guerras, o homem era calejado, em batalhar, em matar pessoas, enfim. Mas o tamanho dele, a agilidade dele, a cara feia dele, não fizeram cócega, não intimidaram Davi, que era um pequeno pastor, um pequeno camponês, mas que era ungido por Deus, que tinha o poder de Deus na sua vida, e apenas com uma funda e uma pedra, jogou por terra aquele grande gigante que amedrontava o povo de Israel. Então, não, tamanho, irmãos, nem sempre e nunca foi documento. Você ser mais alto que todo mundo, ser o mais bonito, talvez o mais inteligente, tudo isso até conta, desde que você esteja alicerçado na base que é Cristo, desde que você esteja debaixo da unção do Espírito Santo. Nós vemos aqui nesse ponto aqui que Saul, ele tinha tudo isto, era o mais belo, era o mais formoso, dos ombros para cima ele sobressaía todos os demais homens da sua época, tinha força, mas infelizmente estas qualidades não foram suficientes para que tivesse triunfo em seu reinado. Por quê? Porque a força maior e a mais importante para a vida dele estava em Deus. Então ele era e seria apenas um instrumento nas mãos de Deus. Mas ele chegou no momento, e principalmente depois que o Senhor o rejeitou, que Samuel entrega a mensagem para ele que Deus já havia escolhido alguém melhor do que ele, então a partir daquele momento ele não se entrega, ele não conta para ninguém a verdade. E a partir dali ele passa a administrar a situação da maneira como ele enxerga as coisas. Então ele vai, de acordo com a vista dele, mesmo Deus dando o respaldo que precisava para o povo de Israel, mas ele sempre estava na frente e dizendo: Deus me deu a vitória, eu venci. E o povo aplaudia, porque o povo achava que ele ainda estava sob a unção do Espírito Santo. Infelizmente, isso acontece muito. Muitas pessoas estão vazias de Deus, vazias do Espírito Santo, mas eles têm um intelecto diferente dos demais, eles são pessoas que conhecem muito a teologia, então eles conseguem passar uma mensagem, eles falam bonito e muitas vezes conseguem levar as pessoas à emoção, mas já não tem a unção do Espírito Santo sobre as suas vidas. São eloquentes de fato, mas o principal ele já não tem mais, porque o Espírito do Senhor já se afastou deles, porque eles não estão andando de acordo com a vontade de Deus, não têm sido fiel à vontade de Deus.
E como vimos aqui, irmãos, a fidelidade a Deus é importante. E por que não dizer é tudo? Temos aqui ainda o relato sobre a família de Saul, que diz que o nome Saul significa pedido a Deus, e sabemos pelas escrituras que Saul pertencia à tribo de Benjamim e que era filho de Quis, conforme registra ainda 1 Samuel, capítulo 9, verso 1 e 2. Antes de ser ungido rei, cuidava dos negócios de seu pai, que era cuidar de jumentos ou de jumentas. Saul casou-se primeiramente com Aionã, filha de Amaías. Com ela Saul teve filhos e filhas, a saber, o nome de alguns: Jonatas, Isvi, Malquissua, Abinadab e Asbaal, e suas filhas Merab e Mical. 2 filhos de Saul, Jonatas, desenvolveu uma grande amizade, ou melhor, um dos filhos de Saul, que foi Jonatas, desenvolveu uma grande amizade com Davi, e Mical foi dada como esposa para Davi por ocasião da morte de Golias. O fim de Saul foi terrível, pois morreu juntamente com seus 3 filhos na guerra contra os filisteus. 1 Samuel, capítulo 31, verso 6. Então nós vemos aqui que Jonatas, nesse reinado de Saul, foi um dos que mais se destacou naquele reinado. Era uma pessoa que temia ao Senhor, era uma pessoa que tomou muitas vezes atitude, conforme vamos ver aqui no decorrer dessas lições, e que Deus sempre esteve com ele. E mais tarde se torna amicíssimo de Davi, né? Mas, por outro lado, os inimigos de Israel, os mais ferrenhos, eram os filisteus. E eles tiveram guerras e escaramuças por quase todo o reinado de Saul. E acabaram morrendo nas mãos dos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso porque ele já não tinha mais, né, a unção de Deus sobre a sua vida. O Espírito do Senhor já tinha se apartado de Saul quando isso aconteceu, e ele agora estava trocando as mãos pelos pés, cometendo N pecados que nós vamos estar vendo aqui no decorrer desta aula. No tópico de número 1.2, um homem de guerra. Saul foi um rei e guerreiro que conduziu sua nação a inúmeras vitórias militares. Uma delas foi sobre os filisteus, conforme registrado em 1 Samuel 14. Outro momento importante em sua guerra foi a vitória sobre os amalequitas, embora não tenha cumprido na íntegra o que Deus havia determinado, destruiu o povo. 1 Samuel, capítulo 15, versos 7 a 9. Em 1 Samuel 14, 47 e 48, diz que Saul pelejou contra Moabe e contra os filhos de Amon, contra Edom e contra o rei Zobá, e sempre executava castigo contra seus inimigos. Indubitavelmente, Saul libertou Israel das mãos da maioria de seus inimigos, sendo um líder para a nação e para a sua tropa. Então ele se dedicou muito, criou coragem e passou a lutar. Mas ele comete algumas falhas, porque quando Deus dá uma ordem, irmãos, ela tem que ser cumprida na íntegra. Então quando Deus manda lutar contra os amalequitas, o Senhor diz: olha, não é para escapar ninguém. Mate os animais, mate mulheres, crianças, soldados, homens, civil e militar, e inclusive o rei. Mas aí ele se deixa convencer pelos seus soldados, pelos seus comandados ali, pelos comandantes, e ele acaba deixando as pessoas pegar o melhor do gado, né? E o rei daquela nação, eles levam aprisionado e começam, né, a se alegrar. E Samuel vem e encontra eles ali, e Samuel percebe que eles não tinham feito conforme Deus tinha orientado, e o resultado é que naquele momento decreta a sua derrota. Por conta de tudo isso, por você não ter feito conforme o Senhor determinou que você fizesse, o Senhor tem te rejeitado. Irmãos, que coisa triste é você ouvir da parte de Deus uma palavra de rejeição, por não ter cumprido, por não ter obedecido à voz do Senhor. Então, nos dias atuais, nós precisamos vigiar para ver se não estamos fazendo algo que está entristecendo o Senhor, que não esteja entristecendo o Espírito Santo, porque assim como Saul foi rejeitado por Deus, nós não somos melhor do que ele, nós não somos melhor do que ninguém, e nós podemos ser rejeitados pelo Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nós venhamos nos despertar para não pecarmos contra o Senhor. Foi o que o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração,
para não pecar contra ti. Que Deus tenha misericórdia de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, o Senhor nos incumbe de uma missão, esperando que cumpramos nosso dever de servo, mas falhamos e decepcionamos o Senhor, como fez Saul. Então aqui é um ponto que o bispo Samuel Ferreira traz para nós, para que nós venhamos vigiar, para que nós possamos cumprir na íntegra aquilo que o Senhor tem determinado. Se o Senhor te chamou para interceder pela igreja, cumpra a tua missão. Se o Senhor te chamou para pregar o evangelho, pregue o evangelho e faça como Paulo orienta, pregue em tempo e fora de tempo. Enfim, tudo aquilo que te vem à mão para fazer, as Escrituras diz, faça-o segundo as tuas forças. Deus não exige aquilo que está além do que você pode fazer, mas fazer o trabalho relaxadamente é passivo de punição. E naquele dia, com certeza, Deus vai cobrar isso de mim, de você e de todos nós. Que o Senhor tenha misericórdia e que possamos continuar sendo fiéis ao nosso Deus, pois Ele é o nosso Redentor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No tópico de número 2, nós vamos estar vendo aqui os altos e baixos da vida de Saul. A vida e a trajetória de Saul trazem lições preciosas. Veremos neste tópico os pontos positivos e também os pontos negativos da vida de Saul. Infelizmente, um homem que foi escolhido para ser rei sobre Israel é rejeitado e termina seus dias com insucesso. Nós falamos a princípio, sobre essa questão de começar bem e terminar mal. Muitas pessoas nos nossos dias têm, muitas vezes, tido assim uma sessão tão grande, tão poderosa, parece um foguete, sobe numa velocidade incrível e de repente o combustível acaba e ele cai e se espatifa. Até porque, irmãos, o inimigo, ele nunca brincou de ser inimigo. E ele sabe e conhece a cada um de nós. Então o que acontece? Quando ele percebe que você está mais fervoroso, que você está buscando mais o Senhor, que você está fazendo a vontade do Senhor, ele conhecendo os teus pontos fracos, ele começa a investir nessas fraquezas que você tem para poder te derrubar. E se você fizer uma análise, você vai perceber que a maioria dessas pessoas que hoje já caiu até no anonimato, elas caíram porque não vigiaram, porque se acharam super importantes. Elas achavam que agora elas não precisavam tanto de Deus. E é nesses momentos, irmão, que nós precisamos mais de Deus na nossa vida. Nós precisamos mais da oração, mais do jejum, mais da leitura bíblica, mais de comunhão com o Espírito Santo, para que não venhamos cair, porque o inimigo ele vai se levantar contra você com toda a fúria. E isso acontece em todas as épocas da igreja na terra. Quanto mais fervorosos, mais perseguidos somos por parte do inimigo. Quando a igreja está relaxada, quando o obreiro está relaxado, quando o jovem ele fica transigindo com o pecado, o diabo não se incomoda com ele muito. Por quê? Porque qualquer sopro que ele der, ele já vai cair no abismo. Mas quando essa igreja, esse obreiro, esse jovem começa a buscar o Senhor, em oração, em jejum, leitura da Bíblia, em comunhão com o Espírito Santo, e começa a fazer a obra de Deus, então aí as guerras se levantam. E o diabo sabe qual é o teu ponto fraco, e ele vai investir nisso, porque ele sabe que você pode ceder. E é aí onde você precisa estar escudado em Deus. É aí que você precisa estar no esconderijo do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui nesse primeiro ponto, que foi rejeitado e termina os seus dias com insucesso. Quando ele é separado a rei, ungido a rei, nós vemos aqui que o Espírito de Deus se apodera dele. Disse aqui Samuel, o Espírito de Deus se apoderará de ti e profetizarás e serás mudado em outro homem. 1 Samuel capítulo 10, verso 6. O cumprimento foi cabal e Deus o dotou de capacidades necessárias para cumprir o chamado à realeza. Durante os primeiros anos de seu reinado, percebemos a maneira como liderava o povo e seus triunfos na guerra. A passagem de 1 Samuel 11, verso 6, nos mostra que o Espírito de Deus se apoderava de Saul. A dependência de Saul em Deus logo daria espaço para a sua própria vontade. E esse foi um de seus erros. Ou seja, ele deixou
de confiar em Deus. Muitas vezes, meu jovem, achamos que já não precisamos da ajuda de Deus. Temos uma boa teologia, porque temos um bom conhecimento bíblico, porque temos memorizados 1000 versículos, né? Sabemos citar a Bíblia de cor, então já não precisamos mais da ajuda do Espírito Santo. Nós podemos fazer uma prédica e podemos juntar um versículo com outro e preparar um sermão assim, fazer uma pregação expositiva, sem nem sequer abrir a Bíblia, porque nós já nos achamos detentores de todo o conhecimento bíblico. E a verdade, meus amados irmãos, é que não é bem assim. Mesmo você tendo todo o conhecimento, mesmo você possuindo toda a estrutura para pregar, para evangelizar, nós sempre seremos dependentes do Espírito Santo. O que o tópico que acabamos de ler diz, nos seus primeiros anos, ele foi um líder como o povo esperava. Lutou as guerras, venceu as guerras, trouxe muitas vitórias. Mas chega um momento em que ele se aparta do Senhor. Diz aqui no verso, aqui no finalzinho, né? Então, a dependência de Saul em Deus logo daria espaço para a sua própria vontade. E esse foi um de seus erros. Que Deus tenha misericórdia de nós. No tópico 2.2 diz ainda, oferecendo o sacrifício. Um dos primeiros erros de Saul foi não entender os limites de sua função. A passagem bíblica de 1 Samuel 13, de 8 a 14, diz que por tardar o profeta Samuel a chegar e porque o povo estava dispersando, Saul ofereceu sacrifício a Deus. O que fica claro é que Saul estava mais preocupado com sua popularidade, pois o povo dispersava. Isso o preocupava mais do que obedecer à função de Samuel. Esta atitude trouxe consequências imediatas para a sua vida e, consequentemente, ao reino. A palavra de Deus, por intermédio de Samuel, foi: tu agistes como um tolo, não guardaste o mandamento do Senhor. Deus teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Assim, uma atitude precipitada levou Saul a perder o reino. Meus amados irmãos, nós vemos aqui esse erro de Saul quando ele resolve assumir a função do sacerdote. O sacerdote tem uma função específica e o rei tem uma função específica. Então, quando Samuel diz para ele esperar, e eles estavam ali sendo acossados pelos filisteus, que eram um número muito grande, e o povo amedrontado começa a dispersar, Saul, ele é tomado de medo também. E ele estava ali, como diz aqui o texto, dizendo que Saul estava mais preocupado com a sua popularidade do que com o pedido de Deus, com o pedido do homem de Deus. E ele resolve antecipar as coisas para poder atrair a presença do povo para perto dele. Mas quando Samuel chega, a palavra de Samuel não é uma palavra confortável, porque naquele dia, se ele tivesse tido paciência, Deus daria vitória para o povo de Israel. Não importa quantos milhares de soldados filisteus e companhias que tinham vindo lutar junto com os filisteus contra Israel. Deus é Deus da guerra. Deus jamais permitiria que o seu povo fosse derrotado numa peleja. Mas Samuel diz, olha, hoje Deus confirmaria o teu reinado. Passaria de você para o teu filho, do teu filho para o filho dele, e assim sucessivamente. Porque você desobedeceu a palavra de Deus, porque você não esperou o que foi determinado. Hoje o Senhor tira, o reinado de ti e dá um outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim, essa atitude precipitada levou Saul a perder o reino e sua vida, naquela batalha com os filisteus. Não nessa, praticamente, mas mais tarde, lá na frente, ele morre pela mão dos filisteus. Terceiro tópico vem falando de um rei reprovado. Uma pergunta que paira em nossa mente: como pode um homem cujo Espírito de Deus se apoderara dele conseguir ser reprovado por Deus e terminar seus dias sem executar a voz de Deus? A desobediência aos mandamentos divinos levou Saul ao fracasso e à ruína total. É isso aqui, a pergunta e a resposta. Se você hoje é um jovem
talentoso, usado por Deus. E se amanhã você perder isso aqui, tudo isso que Deus tem te dado, você pode ter certeza, é porque você não está observando os mandamentos, você não está guardando os mandamentos do Senhor. Você se afastou do Senhor. O que leva o homem a perder a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo se afastar dele, ele deixar de ser usado por Deus, é o pecado, é a infidelidade. E foi esse o pecado cometido por Saul. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós vemos aqui o caso do sacrifício ilegal, que abriu a porta para uma série de erros na vida de Saul. Um deles foi não cumprir na íntegra a ordem categórica de Deus para exterminar os amalequitas e seus animais, conforme registra 1 Samuel capítulo 15, verso 3. Além de poupar o melhor dos animais para oferecer um culto a Deus, ainda poupou o rei amalequita, Agag. 1 Samuel 15, verso 9. Através deste ato, Deus rejeitou Saul para que fosse rei sobre o seu povo. O restante do reinado de Saul se resume a duas coisas: ser atormentado por um espírito mau e perseguir a vida de Davi. Os atos impensados de Saul nos mostram que as consequências muitas vezes são irreversíveis. Saul implorou pelo perdão de Samuel, porém não obteve êxito. 1 Samuel capítulo 15, 25 a 26. Que Deus nos ajude a agir sempre em consonância com a sua vontade. Samuel teve que chegar lá e matar o rei Agag. Eles estavam lá oferecendo o melhor do gado e Samuel recriminou tudo aquilo e falou que o Senhor tinha tirado o reino dele e tinha passado para alguém melhor do que ele. E a partir daquele momento, ele começa a ser atormentado por um espírito maligno. Mais tarde, nós vamos ver aqui no decorrer dessas aulas que Davi é trazido para tocar harpa, para poder acalmar ou afugentar aqueles espíritos de perturbação que estava perturbando o rei. Então, meus amados irmãos, é lamentável quando um cristão, quando um obreiro, ele entra pelo caminho da infidelidade, pelo caminho da desobediência, e aí se encontra sozinho. Hoje, no entanto, por estarmos vivendo na era da graça, ainda enquanto em vida ou vivo, temos a oportunidade de nos arrependermos e nos voltar para Deus. Claro, pagando um preço, porque a semente que você planta, a semente que você semeou, ela vai germinar e vai produzir fruto. Deus perdoa através de Cristo o pecado, mas as consequências desse ato que você praticou, você vai colher, você vai ter que absorver. Mas o Senhor ainda é misericórdia, ainda é longânimo, porque o desejo de Deus é que todos se salvem. Ele não tem prazer na morte do homem, ele não quer que ninguém se perca. Nessa dispensação da graça, nós temos ainda a oportunidade de consertar as nossas vidas, de voltarmos a ser fiéis ao Senhor e glorificar o seu santo nome, reconhecendo que tudo é dele, por ele e para ele, e que nós somos seus servos e que fomos chamados para servir nesse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. O resultado final é que, depois de ter mandado eliminar todas as feiticeiras, as pitonisas, como era conhecido naquela época, Saul manda procurar alguém para poder consultar. Nesse período, Samuel já tinha morrido e ele em desespero, Então, ele manda procurar uma pitonisa e ela conhece o rei e diz assim: mas você mandou matar todas as pitonisas, todas as feiticeiras, e com certeza você vai também me querer matar. Então, ele diz: não, mas eu quero que você faça subir alguém. Ele estava no desespero. E naquele dia ele recebe a sentença de morte. Porque ela faz aquela mágica, aquela feitiçaria. E segundo a Bíblia, aparece ali Samuel. E Samuel decreta a morte dele. Naquele dia, ele e seus filhos morreriam. E isso aconteceu. Um outro ato de desespero de Saul foi consultar uma pitonisa, pois Deus não falava com ele nem por sonho, nem por urim e nem por profetas. Saul entrou num estado de solidão e distanciamento de Deus, atraindo para si uma vida de juízo e maldição. O fim da vida de Saul foi um autocídio, conforme registrado em 1 Samuel 31:4. É triste ver uma história começar bem e terminar de maneira trágica. Então nós vemos aí
que ele se mata, ele já estava ferido, e para que não caísse na mão do inimigo, eles se lança sobre a sua espada. Ok, meus amados irmãos? E assim Saul termina os seus dias como rei em Israel, porque não soube valorizar aquilo que Deus tinha lhe confiado. É ilusão achar que porque somos chamados por Deus, não precisamos nos submeter à sua vontade soberana e a seus mandamentos. Por se deixar levar pelo orgulho, Saul retirou o Senhor do centro de sua vida e amargou o alto preço de sua insana escolha. Que Deus tenha misericórdia de nós nesse tempo, que tenha misericórdia de você, jovem, e você que tem um chamado de Deus, sempre tenha em prioridade Deus em primeiro lugar, que Ele seja tudo em tua vida, seja apenas o vaso para ser utilizado pelo Senhor, porque é por intermédio da humildade e do compromisso assumido com o Senhor, através da fidelidade, é que você será a bênção nas mãos do Senhor e para a igreja do Senhor, pois tudo que fizermos será para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sino de notificação, faça os seus comentários acerca desse tema, acerca da lição, alguma dúvida, nos faça a pergunta. Nós estamos aqui para auxiliar no que for preciso. E um outro sim, dê o seu like. Meus irmãos, é importante esse like. Não é questão de ganhar dinheiro, porque não estamos aqui para isso. Mas quanto mais like nós tivermos, mais o YouTube vai divulgar esses vídeos para outras pessoas. Então nós temos visto aí muitos vídeos que têm recebido muitos likes e temos visto aí quanto tem sido propagado. E nós queremos alcançar o maior número de pessoas nesta nação. E nós dependemos da sua cooperação. Você que tem participado dos nossos estudos, tem gostado, nós temos aqui contribuído e temos nos esforçado para transmitir para os irmãos o melhor. Então nos ajude, deixando aí o seu like para que possamos assim alcançar muito mais pessoas, ok? Fique na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir.